Bom, chegamos na parte que interessa, né? Nos impactos do Covid-19 sobre o teste de impairment. Então, muitas empresas, né, aí existe um número muito grande de empresas, realizaram o teste de impairment do ativo imobilizado utilizando a metodologia do valor em uso. Tá? Essas empresas, se estão sendo afetadas pela pandemia, essas não têm como correr. Obrigatoriamente deverão refazer o teste de impairment. Tá? Você fez pela metodologia do valor em uso, está sendo afetado pela crise, né? Como a gente viu lá naqueles itens da obrigatoriedade, minha interpretação é, vai ter que fazer, não tem para onde correr. Só que aí, né, quais seriam os impactos disso? Vamos imaginar, a empresa já está com uma diminuição das receitas operacionais dela, né, já vai levar uma pancada, né, provavelmente nas demonstrações contábeis, né, um resultado pior. Se ela fazer o teste de impairment, né, provavelmente vai levar uma segunda pancada, o resultado vai ficar pior ainda. Né? Então, por isso que até foi publicado no Valor Econômico essa matéria, né? A reavaliação dos ativos trará forte impacto no balanço das empresas. Toma uma porrada pela queda de receita, toma uma segunda porrada pelo teste de impairment, né? Pela contabilização da perda. Bom, e aí? Tem alternativa? Não tem alternativa? Nossa sugestão, tá? Minha sugestão aqui, a sugestão da Fixcode, a nossa recomendação é refazer, né, o teste de impairment utilizando a metodologia do valor líquido de venda, tá? Por 3 motivos. Primeiro, menor subjetividade, né? Para o ativo imobilizado, em geral, a gente tem uma grande base de comparação, né? É fácil estimar esse valor de mercado do bem. Pensando até o contrário, se for refazer o teste de impairment, né, pela metodologia do valor em uso, quem hoje consegue com segurança estimar um fluxo de caixa futuro? Quem hoje consegue saber como que vai ser a recuperação do mercado? Né? Tem gente que diz que a recuperação do mercado vai ser em W, tem gente que diz que vai ser em V, tem gente que diz que vai ser em L. Então, muito difícil, utilizando a metodologia do valor em uso, projetar, né, um cenário confiável. Para alguns ativos, né, não é nosso tema aqui, mas para alguns ativos não tem jeito, né, não tem mercado, né, não dá para fazer pela metodologia do valor líquido de venda. Então, você vai ter que estimar mesmo, utilizando, né, o julgamento correto, os melhores critérios. Mas, para o ativo imobilizado, existe essa possibilidade da metodologia do valor líquido de venda. Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator, menor volatilidade. Né? Os preços dos ativos, utilizando a metodologia do valor de venda, diminuíram? De certa forma, sim. Vamos até voltar no exemplo lá do carro. Né? Qual que era o valor de venda de um carro antes da crise? Qual que é o valor de venda do carro agora, né, no meio da crise? Teve uma diminuição percentual de valor? Acredito que, na maioria das situações, teve uma variação. Mas esse percentual não é tão grande, né? A volatilidade, né, a diferença aí de percentual de preço antes da crise e agora não é tão grande. Então, esse é um segundo motivo para a gente aplicar a metodologia do valor líquido de venda. Considerando, né, esses 2 fatores, provavelmente, não é regra absoluta, não quero aqui que vocês entendam que isso é uma regra absoluta, mas provavelmente, utilizando a metodologia do valor líquido de venda, vocês vão ter um melhor resultado do que utilizando a metodologia do valor em uso. Tá? Isso aqui é provavelmente. Obviamente, a gente precisa analisar caso a caso, precisa analisar a situação de cada empresa. Tá? Isso aqui eu estou falando regra geral. Tá? Então, essa seria a nossa recomendação para o ativo imobilizado.
Para facilitar, a gente criou aqui um resuminho, tá? Um plano de ação resumido. Tá? Se o seu segmento, né, se a sua empresa não foi afetada pela Covid, né, pela pandemia, você está no melhor dos cenários. Né? Então, provavelmente, você não vai ter nenhum impacto, né? Você não vai, muitas vezes, nem precisar refazer o teste de impairment, tá? Se você está nesse grupo de empresas que não foi afetado pela pandemia. Agora, se você está no grupo de baixo, né, das empresas que foram afetadas pela pandemia. Primeira situação, você fez o seu teste atual de impairment é pelo valor em uso. Né? Então, nesse caso, eu não vejo outra alternativa senão em refazer. Você vai ter que refazer o teste de impairment porque mudou as premissas. Tem forte indício de sofrer desvalorização. Então, aí, nesse caso, a minha sugestão, como eu falei no slide anterior, é você estudar a possibilidade de refazer o teste de impairment ao invés de utilizar a metodologia do valor em uso, utilizando a metodologia do valor líquido de venda. Tá? Estuda isso e, se fizer sentido isso para a sua empresa, aí aplica o teste de impairment utilizando a metodologia do valor líquido de venda. Bom, eu fiz pelo valor líquido de venda. Quer dizer que eu não vou precisar fazer refazer o teste de impairment? Opinião pessoal minha, tá? Óbvio que a gente precisa analisar aí caso a caso, mas opinião pessoal minha. Todas as empresas, né, mesmo aquelas que fizeram pelo valor líquido de venda, deverão, né, refazer o teste de recuperabilidade, tá? Então, eu acho muito difícil uma empresa que está sendo afetada pela crise, né, mesmo que ela tenha feito pelo valor líquido de venda, ela não refazer o teste de recuperabilidade. Tá? Na minha opinião, a minha interpretação, é óbvio, é interpretação, mas a minha interpretação pela CPC 01 é que todas as empresas deveriam refazer o teste de recuperabilidade. Bom, antes da gente entrar nas perguntas, né? A gente tem várias perguntas aí, tem perguntas no chat, perguntas que foram enviadas para a gente anteriormente. Quem precisar de ajuda, a Fixcode está aqui para ajudá-los. Né? Então, vocês podem entrar em contato com esse e-mail comercial@fixcode.com.br. A Fixcode ela tem uma equipe aqui preparada para fazer o teste de recuperabilidade do ativo imobilizado utilizando qualquer uma das duas metodologias. Então, a gente tem aqui a equipe para fazer sobre o valor líquido, utilizando a metodologia do valor líquido de venda. A gente tem equipe para fazer utilizando a metodologia do valor em uso. Tá? Embora a nossa recomendação nesse cenário é o valor líquido de venda, a gente pode fazer pelas duas. Né? E, em alguns casos, talvez a melhor opção seja realmente fazer pelas duas e verificar aquela que vai te dar o melhor valor recuperável, tá? Ou para não ter perda, ou para minimizar essa perda.